Então, pessoal, eu já estou há algum tempo na caminhada da PNL e observando e lidando com gente que quer mudar, gente que quer que outros mudem, gente que quer ajudar outras pessoas, e algumas coisas me chamaram a atenção. Quando a gente quer ajudar alguém a mudar, quando a gente quer ajudar alguém a resolver o problema do outro. Eu vou trazer alguma reflexão para nós hoje. Então, a gente sabe que as pessoas passam ao longo da vida por dificuldades das mais diversas, por N questões que elas gostariam de lidar, de resolver, de mudar, de aumentar a performance ou de ter uma resposta melhorada com relação ao que ela está tendo no momento. A gente tem um ferramental para poder auxiliar e colaborar com que as pessoas melhorem e realmente atinjam os objetivos tanto quanto aquilo seja possível e adequado para elas. Algumas questões são desafiadoras, são verdadeiros vales que as pessoas precisam atravessar. Outras questões são mais simples, são mais rotineiras, são mais sintomáticas, comportamentais. Tem para todo gosto, tem para todas as situações. E além dos problemas, claro, a gente também conta com aliados, a gente conta com amigos, com parentes, com gente que se importa com a gente e que gostaria de nos ajudar a que a gente consiga ter melhores resultados, ou ter mais satisfação na nossa vida, ou enfim, ao que seja. E a gente também frequentemente encontra pessoas que estão com alguma necessidade e a gente quer ajudá-las, né? E isso traz uma satisfação, isso é um ganha-ganha. Os dois lados ganham. Quem busca ajuda, ou quem quer ajuda, ou quem precisa de ajuda, ganha para si. Quem está ajudando também tem um ganho para si e até aí está tudo certo, não há problema nenhum nisso. E nesse processo de melhora, de evolução, enfim, de superação, aquele velho ditado, não se faz um bolo sem quebrar os ovos, ele está sempre válido, porque a gente acaba passando pelos perrengues, pelas dificuldades, pelos esforços necessários e aprendendo, sendo fortalecido com aquilo. Então a gente vai ter essas dificuldades, normal, tu não tem como fugir disso, mas tu vai mudar e quando tu muda, tu evolui, tu te torna um ser humano melhor, mais capaz na tua vida. Bom, onde é que a gente tem que achar um meio termo aqui? Que às vezes na ânsia, na vontade, no desejo de ajudar quem é importante para nós, enfim, a gente acaba passando uma barreira que é meio tênue, que é, tu já perguntou se a pessoa quer ajuda para aquilo? Tu já perguntou se a pessoa quer ser ajudada com aquilo? Tu já perguntou se a pessoa quer a tua ajuda com relação àquilo? Tu já perguntou se a ajuda que a pessoa quer é ajuda, o tipo de ajuda que tu está oferecendo? Tu já perguntou se o objetivo dela com relação ao que supostamente é um problema é o mesmo teu objetivo quando tu oferece ajuda do jeito que tu oferece? E aí a gente começa a perceber uma coisa, que a gente não tem o direito primeiro, de tirar o sofrimento de alguém. As pessoas às vezes elas estão passando e tem muita gente que diz coisas do tipo, eu mereço sofrer porque eu fiz isso, isso e aquilo, ou isso aqui é uma consequência, então está tudo certo, eu tenho que passar por isso. Eu digo assim, não, isso aqui está servindo de aprendizado para mim, para tal coisa. Ok, tem gente que acredita nisso e que acha que isso está certo, que acha que está tudo bem. Então tá bom, quem sou eu para mexer nisso? Em primeiro lugar, eu vou me preocupar com quem está mal e quer a minha ajuda, e precisa e pede a minha ajuda, e que deixa claro que, ok, eu sou uma via de que eu posso fazer algo por essa pessoa. Acho que esse seria um primeiro pensamento que a gente deveria ter, e que é um pensamento que é muito raro. A maioria das pessoas, e com uma certa razão, vê alguém mal ou precisando de ajuda e quer ajudar a qualquer custo, e o a qualquer custo é o que eu estou questionando. O a qualquer custo é talvez essa pessoa não seja tu, não seja o momento, não seja desse jeito. Precisamos verificar mais algumas coisas aqui. Eu vou citar um caso aqui que é bem clássico e bem simples, principalmente para quem tem filho pequeno. Já deve, se não viveu com o próprio filho, já deve ter visto o filho de alguém. A criança que fica doente, mas ela fica doente de graça porque ela recebe atenção, porque ela recebe um carinho diferente, ou porque algumas obrigações são dispensadas. Porque ela é doente, aí naquele momento não precisa, e aí ela entra num ciclo de sempre ser doente. Isso é razoavelmente entendível, aceitável até um ponto quanto criança. Tem adulto que ainda está nesse padrão.
Tem adulto que ainda hoje fica doente, a doença é diferente, mas fica doente. Mas aí ele tem atenção, daí ele tem cuidado, daí ele tem uma série de coisas que só quando ele está doente ele tem. E aí isso se torna um problema para todo mundo que está em volta, né? Porque aí está com alguém que está sempre doente. Só que assim, aí vamos lá, vamos resolver isso aí, gente. Tem jeito de resolver, vamos resolver. Não, calma. Aqui tem uma coisa chamada ganho secundário. A pessoa ganha em ficar mal. É quase um paradoxo. Mas a pessoa está ganhando em ficar mal. E é fácil verificar isso. Então assim, eu primeiro preciso resolver o ganho secundário. Porque enquanto o ganho secundário existir, o problema principal, entre aspas, o problema principal, tu não vai mover ele dali, não tem como. Né? Tu só vai mover ele quando tu oferecer uma alternativa para aquela situação, que é ficar doente, por exemplo, se tu resolver o ganho secundário. Se tu for mais são, né? Ou se tu tiver imunidade melhor, enfim, como que isso resulta em mais atenção e mais carinho, enfim, ou em menos obrigações tecnicamente negativas. Essa é a relação que a gente precisa estabelecer primeiro. A gente chama isso de ecologia em PNL. A gente tem toda uma área de estudo especial para isso, que é em provocando uma mudança, qual é a consequência que essa mudança traz na vida da pessoa. Tem gente que como uma aluna disse esses tempos, que dorme de conchinha com o seu problema. E aí, para nós, a gente fica olhando, mas como que o ser humano faz isso? Faz, porque tem ganho secundário. Porque se mudar vai dar problema com alguém. Há um tempo atrás eu atendi uma menina, uma jovem, 20 e poucos anos, e assim, forte de uma crise que estava se instalando aqui no país, enfim, desemprego, era o rolo todo que vocês já sabem. Ela me disse assim, eu tenho já uma vaga de emprego garantida na Alemanha. Eu digo, ó, maravilha, eu sei falar alemão bem, ó, fantástico. E eu tenho, ok, e aí eu digo, tá, e aí, não, eu me saboto. Como assim? Não, eu me saboto, eu envio o documento errado, eu perco o prazo de documento, aquelas coisas assim rotineiras. Então ela estava acabando postergando, daqui a pouco ela vai perder a vaga de emprego, e aí, por pura procrastinação mental, e aí se perde, se enrola e tal. Então a gente começou a trabalhar, eu comecei a fazer algumas perguntas, ok, aparentemente nada diferente. Aí chegou a hora de examinar a ecologia, porque foi o que me pareceu interessante examinar ali, visto que não tinha nenhum motivo, ela era organizada na vida dela, só naquele momento ali que... Bom, pasmem, ela tem uma mãe, a mãe de idade avançada, os irmãos todos já foram morar fora do país, ela era a última filha que morava aqui com a mãe, e ela tinha muito medo de que a mãe fosse sofrer. Aí, ok, esse é um bom circuito. Eu tenho medo que um ente meu sofra, que alguém que é importante para mim fique mal. Então, aquilo ali que aparentemente é maravilhoso, eu fico trancando. Porque eu tenho uma consequência negativa lá em casa se eu fizer aquilo ali, que aparentemente é bom. Olha o paradoxo. Aí eu fiz uma pergunta que nem é da PNL, mas é uma pergunta de lógica, que me pareceu razoável fazer. Eu perguntei, já conversou com a tua mãe a respeito disso? E aí ela entrou em estado de choque, como se eu tivesse feito um negócio miraculoso na frente dela. E aí ela disse, não. Eu disse, olha, me pareceria razoável tu verificar com ela, porque, né? Aí eu me coloquei na posição de, bom, se fosse uma filha minha, dada a situação do país, que tivesse uma opção de ter sucesso, de ter opções melhores, enfim, eu estaria feliz, eu não ficaria triste. Né? Até porque, assim, pelo caso dela ali, a mãe teria condições de visitá-la, ou ela ganharia o suficiente para facilitar a visita periódica. E hoje a gente tem meios virtuais, a distância não é tão distante quanto já foi no passado. Aí, enfim, a gente fez algumas coisas, a gente trabalhou um pouquinho mais com o PNL aqui, mas tá. Bom, como é que eu sei que era isso e que isso resolveu? Porque deu uns 3, 4 meses depois, a mãe dela veio aqui, eu atendi a mãe dela, e a mãe dela veio com uma coisa muito simples, que é medo de altura. Aí eu achei interessante, né? Ok, começamos a trabalhar, e aí eu disse, ok, por onde é que tu vai? Não, eu vou pra Europa, fazer um tour e tal, não sei o quê, e visitar a minha filha. A filha dela tá lá, fantástico. Aí, ou seja, a gente verifica que ela, a mãe, estava super feliz.
A minha filha foi lá, tá ótimo, maravilha, agora eu quero aproveitar a vida viajando. Graças a Deus ela se encaminhou e eu posso aproveitar minha vida viajando. Veja só, a menina tinha uma crença de que a mãe tinha um problema. E a mãe achava que ótimo que a filha resolveu a vida dela, agora a mãe pode aproveitar a aposentadoria e viajar e se divertir, coisa, sabendo que os filhos são todos encaminhados. Perceba como a gente, como ela, e a gente faz isso também, cria crenças baseadas em coisas que a gente acha e não verifica. Aí tu imagina, se eu não verifico isso, se eu não verifico minimamente o impacto da mudança que ela está me pedindo, que é se organizar para encaminhar os papéis, e não acho uma válvula de saída lá, imagina a consequência que isso tem na vida dela. Ou ela vai e fica mal, e não ia entender por que fica mal, e entra em depressão lá na Alemanha, né? Ou ela continua no mesmo padrão sabotador e não vai. Que lástima. E se eu não verifico a consequência, não interessa o que eu faça, ia dar um problema. Ia dar um problema por ela ir ou ia dar um problema por ela ficar? Fato, ia dar um problema. Porque a solução passava por achar uma alternativa que conciliasse o problema ecológico, que é um problema, na maioria das vezes, oculto. As pessoas não validam isso, pouca gente valida isso. E isso é muito comum. Eu trouxe uma situação de centenas que a gente pode citar, mas isso é muito comum aqui nos alunos da PNL. Eles vêm, às vezes eles saem daqui com ferramentas interessantes, eles saem para o mundo lá fora tentando produzir, tentando ajudar as pessoas, e às vezes eles voltam frustrados, porque eles não conseguiram, não deu certo, ou gerou um segundo problema, ou as pessoas não quiseram aquele tipo de solução que eles deram. E aí a primeira pergunta que eu faço, a pessoa tinha interesse no que tu ofereceu para ela? Ou tu achou que tinha e saiu fazendo o que achava que tinha que fazer? E aí eles também entram num certo choque, assim, como assim eu tenho uma solução e alguém pode não querer? Tu tem uma solução e pode ser que alguém não queira. As pessoas não são obrigadas a nada. E às vezes o que tu está oferecendo gera um problema para elas e elas já notam o problema. Muitas vezes acontece. Então isso é uma recomendação e é um alerta. Né? A gente insiste, diz aqui, quando vem procurar PNL é ótimo, a gente tem ferramenta para ajudar, é rápido, é muito rápido eventualmente o que a gente vai fazer, mas a gente tem um calcanhar de Aquiles, que é o desejo da pessoa. A pessoa tem que querer ser ajudada. Ela não pode vir aqui porque alguém disse, porque alguém está trazendo, porque outra pessoa tem desejo que ela mude. Ela tem que querer mudar, ela tem que identificar como, ok, a gente vai ajudar o como, mas ela tem que querer. O desejo da mudança é muito importante nesse processo da PNL. Lá no Império Romano tinha um sujeito chamado Sêneca, e ele tem uma frase que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui, que é: faz parte da cura o desejo de ser curado. Faz sentido isso para vocês? Se tu gostou do conteúdo, deixa o teu like, me segue nas redes sociais, te inscreve no canal para te receber mais conteúdos como esse atualizados. Toda semana tem um vídeo novo. Um grande abraço.